Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Há 2 anos, o Zika vírus era identificado no país. No fim de 2015, uma emergência nacional era decretada após o nascimento de vários bebês com microcefalia. Jonatas. Isso mesmo, Cláudia. E a partir de hoje, você confere aqui uma série especial que mostra como vivem os primeiros bebês afetados, os avanços da ciência e os riscos de uma nova epidemia da doença. Eu aguardando no corredor do hospital, a anestesia passar da cirurgia. E aí foi quando eu vi uma médica falando com outra, acabei de dar notícia, mas um bebê nasceu com microcefalia. E aí naquele momento eu sabia que era eu, que era minha filha. Eu senti que era comigo, que era eu. 7 para 8 meses que a gente diagnosticou ela com a microcefalia, ainda na barriga. Fez a ultrassonografia, mediu 5 vezes o diâmetro cefálico, que deu que estava errado. E aí eu esperei o nascimento dela, não quis ir adiante, eu queria saber quando ela nascesse. Há mais de 2 anos, essas mulheres passaram a fazer parte de uma estatística assustadora no país. Foram infectadas por uma doença até então desconhecida aqui. E meses depois tiveram bebês com a síndrome congênita do Zika vírus. De novembro de 2015 para cá, dados do Ministério da Saúde mostram que 2.753 bebês foram confirmados com a síndrome e 3.211 estão sob investigação ainda. A epidemia foi controlada, mas os bebês vítimas da síndrome dependem de tratamentos para minimizar as sequelas da doença. Todas essas mães enfrentam uma batalha diária para conseguir levar seus filhos para tratamentos. Lara hoje, graças a Deus, está fazendo tratamento semanal de segunda a sexta. Faz aqui, com apoio com o Abraço, faz no Saara, faz no CEPRED e outros lugares. As preocupações não param por aí. A gente não tem um local especializado para fazer fisioterapia, terapia ocupacional, problema de baixa visão, não tem um local só. Então a gente hoje está em um hospital fazendo fisioterapia, amanhã em outro hospital para terapia ocupacional, no outro dia para fono. Em Salvador, essas mães se uniram e criaram um projeto Abraço à Microcefalia. Aqui, por meio de doações, a associação tem conseguido oferecer tratamentos e também acolher famílias que estão passando pelos mesmos desafios. Essa rede de mães surgiu em abril do ano passado. No começo, eram apenas 12 famílias que se encontravam. Hoje, já são 164 que dão apoio uma à outra. Quando o meu Gabi nasceu e estava tendo o atendimento que precisava, e eu vi que várias outras mães, já nos grupos de WhatsApp, precisavam do atendimento e não tinham esse atendimento, não tinham esse carinho, começou a me dar uma aflição e a gente começou a pensar em formas de reunir grupinhos, fazer atendimento conjunto, sabe? E aí desse início dessa sementezinha surgiu a ideia da Abraço. Entre os tratamentos, uma rede de escolas de natação, em parceria com a Abraço, oferece gratuitamente aulas para os bebês e mães. A dificuldade em conseguir ir a todos os tratamentos semanais é superado a cada semana pela esperança de ver o desenvolvimento de seus filhos. O pescoço dele ele não virava, era o tempo todo, ou para frente ou para trás. E hoje a gente consegue até parar o pescoço dele em pé num lugar. Ele já teve muito avanço com o estímulo dele. Larinha não abria a mão direita, Larinha não pegava as coisas e hoje, graças a Deus, está pegando. Aí, como fica aí, já prestado de som e tudo. Mulheres que comemoram, a cada passo dado por seus filhos, a perspectiva de um futuro melhor. São pequenas coisas como essas que faz a gente acordar todos os dias, levar para fisioterapia e ter aquela empolgação. Você pode ajudar o projeto Abraço à Microcefalia, que você viu na reportagem. Acesse o site abraçoamicrocefalia.com.br. E amanhã vamos mostrar os avanços nos estudos científicos de combate à doença. Daqui a 6 meses, quando o motorista for parado numa blitz, ele não vai mais precisar estar com a carteira de habilitação na mão, hein? Pois é, ele vai poder acessar o documento pelo celular.
As carteiras de motorista mais recentes têm um código impresso no verso, conhecido como QR Code. E, pelas contas do governo, esse código vai fazer parte do documento digital de habilitação em 6 meses. Ele poderá ser baixado por iOS, o sistema operacional da Apple, e por Android, o sistema da maioria dos aparelhos. A gente já acessa o banco, paga a conta e faz até compra pelo celular. E a ideia é que, a partir de fevereiro do ano que vem, o motorista também se identifique pelo aparelho. Ninguém vai ter que trocar de documento por causa da novidade. A carteira impressa segue valendo. O que muda é que as 2 versões serão aceitas, a carteira impressa e a digital. O aplicativo ainda está sendo desenvolvido, mas o governo garante que ele é seguro. Somente será acessível o seu documento com a senha que o usuário cadastrar. Até porque, se perder o celular, não será qualquer pessoa que acessará o seu documento de habilitação, somente aqueles que possuírem a senha dele. Já a comprovação de que o novo documento é válido vai ser feita por agentes de trânsito por meio da leitura do código e de uma assinatura com certificado digital. Aqui no Rio de Janeiro, um aplicativo tem ajudado a população a mapear a violência na cidade e evitar áreas de confronto. No Rio de Janeiro, a violência faz com que muitas pessoas adotem medidas de segurança antes de sair de casa. Geralmente eu olho no Twitter, que tem uma página lá que informa as coisas e tal do Rio de Janeiro. Eu sei quais são os lugares violentos. Eu já conheço isso, faz parte da minha história. Uma alternativa para saber sobre a ocorrência de tiroteios é o aplicativo Fogo Cruzado. As informações são enviadas de forma colaborativa pelos usuários. É possível descobrir em tempo real onde ocorrem os confrontos. A jornalista Cecília Oliveira é uma das idealizadoras. Tem a fonte daquela pessoa que baixa o aplicativo e usa, então a fonte dos usuários. E a gente também monitora a imprensa e as informações das polícias. A utilidade não é só para os moradores. A Fundação Getúlio Vargas utilizou os dados para fazer o mapeamento dos tiroteios e o impacto que eles provocaram nas escolas de julho do ano passado ao mesmo mês deste ano. Os principais confrontos estão em áreas que já tinham sido pacificadas pela polícia. No período da pesquisa, foram constatadas 218 ocorrências no Complexo do Alemão e 119 no Complexo da Maré. No ano passado, creches e escolas, em 157 dos 200 dias letivos, tiveram aulas paralisadas. Isso equivale a mais de 78% dos dias de estudo. Este ano, o percentual é ainda maior. Em 99 dos 107 dias letivos, pelo menos uma escola ficou fechada. A Cidade de Deus, na Zona Oeste, é também uma das áreas mais críticas para a ocorrência de tiroteios. Desde julho do ano passado, foram registrados pelo menos 163 confrontos. E fica aqui nessa comunidade a escola que ficou mais vezes paralisada em toda a cidade, em intervalos que duraram até 15 dias. Os dados de tiroteio são importantes para a gente estar mais próximo da realidade que essas crianças vivem e poder indicar áreas para atuação com maior precisão por parte do poder público. Computador, impressora, papel, tinta. Faz um ano que os concursos públicos do Poder Judiciário passaram a incluir nos programas o direito das pessoas com deficiência. E para representantes de pessoas com deficiência, a inclusão do tema nas provas torna os futuros profissionais mais capacitados. Kátia vai fazer prova para técnico do Tribunal Regional Eleitoral em outubro. E além de direito constitucional e administrativo, por exemplo, ela também estuda direito das pessoas com deficiência. E a matéria está na ponta da língua. Vou te dar um exemplo aqui prático, né? Hoje a gente fala muito em home office, em trabalhar em casa. A preferência para quem atua em home office sempre vai ser da pessoa com deficiência. A resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando a inclusão do tema em provas para o Judiciário está completando um ano. Desde então, o direito das pessoas com deficiência foi exigido em 90% dos concursos de nível médio e superior para tribunais de todo o país. E até o fim do ano, 13 editais prevêem o tópico.
As perguntas são baseadas na própria resolução do CNJ e na Lei Brasileira de Inclusão. Cai muitas vezes em prova a parte de acessibilidade, na colocação de rampas, colocação de sinalização nas vias públicas, bem como nos edifícios públicos ou privados. O secretário-geral da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio acredita que a inclusão do tema nas provas torna os futuros profissionais mais capacitados para exercer suas atividades. A pessoa que está se preparando para um concurso, ela possa já ter em mente que existem direitos específicos das pessoas com deficiência e que esses direitos têm que ser aplicados na prática. Para este membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio, a medida é fundamental. Essas questões dos direitos das pessoas com deficiência devem necessariamente estar em todas as áreas do serviço público. A legislação brasileira é avançada, é uma das mais avançadas das Américas, no entanto é a menos aplicada. Então acho que esse é um caminho para a legislação ser aplicada no Brasil. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.